Quem é o nosso sacerdote hoje? O nosso Senhor Jesus Cristo. No céu hoje, ele te carrega onde? No seu coração. Porque você viu o peitoral do sacerdote. Peito fala de quê? Do seu amor, ou seu coração. Amém? Você está no seu coração. E é por isso que a revelação vem, a sabedoria vem, sabe, a luz e a iluminação vem quando você contempla o seu amor por você. Amém? Porque o Urim e o Tumim, que são as luzes e perfeições que dão a direção para o povo, para o rei de Israel, na Bíblia Sagrada, eles buscavam o sacerdote para ouvirem do Urim e do Tumim, luzes e perfeições, que brilhavam no peitoral do sumo sacerdote. E se você vê, as 12 tribos eram representadas por pedras preciosas diferentes no peitoral. Por exemplo, tinha, sabe, Judá, e tinha também Issacar, também tinha Zebulon e outras tribos em outras fileiras, e todas representadas por pedras diferentes, pedras preciosas. E o que isso quer dizer? Se você pensar, mesmo podendo dizer que, sabe, nós individualmente estamos no coração de Cristo, mas o Senhor também quer que saibamos que nós estamos lá na igreja local. Por quê? Porque eu falo isso. Perceba que não é o nosso nome e nem o nome de uma pessoa específica, mas o nome das tribos, que eram gravadas nas pedras daquele peitoral. Então o nome das 12 tribos eram gravados ali, não de indivíduos, das tribos. E Deus quer que pensemos então em nós mesmos nas igrejas locais. Como tinha 12 tribos em Israel que faziam uma nação só, havia unidade na diversidade. Então todas as igrejas locais têm um raio de luz, um raio de glória, vamos dizer, a glória de Cristo, que é diferente de uma outra igreja local. E nenhum de nós somos completos em nós mesmos para refletirmos toda a glória de Cristo, não. Somos interdependentes e cada igreja tem uma força que a outra não tem, e cada uma tem uma maravilhosa manifestação da glória de Cristo que a outra não tem. Juntos vemos a plenitude da sua beleza e da sua glória. Aleluia! Glória ao Senhor! Glória a Deus! E olha, é onde nós estamos, as igrejas locais no seu coração. Por isso ele mandou 7 diferentes mensagens para aquelas 7 igrejas diferentes, que eram igrejas locais no livro do Apocalipse. Senão, somente uma mensagem bastaria se Deus pensasse o tempo todo sobre a Igreja Universal. Não, o coração de Deus está batendo tão perto das igrejas locais. Glória a Deus, estão perto do seu coração. Aleluia! E é isso que eu quero que você pense quando pensar na igreja local. Glória a Deus, seja plantado nela, porque a igreja local é a glória de Cristo. Aleluia! E cada igreja local, juntos, certo? Cada igreja local tem a sua força, a sua beleza, que a outra pode não ter, mas juntos manifestamos a luz da glória de Cristo em toda a sua glória e perfeição. Glória a Deus! Olha, igreja, o diabo quer acabar com isso. Mas que precioso pensamento é sabermos que todos os problemas da igreja local é o diabo tentando sujar a glória de Cristo. Quando sabemos disso, nos colocamos na posição de ver Cristo glorificado. Não fazemos isso por causa do nosso próprio nome, da nossa própria igreja ou por causa da nossa família, para que tudo isso seja glorificado. Estamos querendo glorificar o Senhor Jesus. Amém? E se este é o nosso motivo, vamos fluir com o Espírito Santo e com seus propósitos. Glória a Deus, obrigado Jesus. E você vai prosperar em tudo que você fizer, porque você está alinhado com o que Deus está fazendo na igreja local. E o diabo sempre ataca da mesma forma. Alguns me perguntam, às vezes, sabe, o que você acha, pastor Prince, da Rússia atacando a Ucrânia? E você se lembra no começo deste ano, quando eu falei sobre o tema do ano, o ano do descanso da aceleração? Eu falei sobre que vamos ouvir este verso que vai ser mais prático neste ano do que antes. Eu disse que aquilo estava no meu espírito e por isso comecei a falar disso. E eu falei isso de Mateus 24, este verso que veio a mim. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E eu disse que este verso estava sempre no meu espírito, no começo do ano, quando eu falei do tema do ano, e eu disse que nós ouviríamos de guerras e ouviríamos de rumores de guerras, e o ponto que Deus quer que foquemos é este. Jesus disse, olhai, não vos assusteis. Olhai, não vos assusteis. E tudo isso vai acontecer, mas ele disse,
Mas ainda não é o fim. Alguns perguntam, é este o começo da tribulação? Não, é o começo do princípio de dores, mas não o tempo da tribulação, ainda não. Amém? Se continuarmos lendo aqui, vamos ver Jesus falando, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, pragas, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio de dores. E olhe o verso 6. Olhai, não vos assusteis, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. E eu vou repetir, mas ainda não é o fim. Quando o Senhor fala do fim, os discípulos já sabiam bem do fim, eles o conheciam como o dia do Senhor. Até Isaías, o profeta, profetizou muito sobre o dia do Senhor. Então, quando o Senhor fala o fim, eles sabiam o que era o fim. De fato, eles fizeram esta pergunta. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Perceba, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E eu quero falar de algo que Deus colocou no meu coração. E de fato essas verdades que eu tenho falado com você é algo que Deus já me revelou e eu falei sobre isso anos atrás. Mas Deus me revelou ainda mais e eu quero então me aprofundar nisso, porque fiquei muito alegre quando Deus falou isso comigo. E eu quero que você ouça. Amém? Glória a Deus. Porque amo alimentar a igreja. Amo alimentar o rebanho de Deus. E quando Deus revela para mim algo que é bom, eu faço de tudo para que você receba. Glória a Deus. Aleluia. Olha, se olhar muito bem, para o primeiro sinal, Jesus fala, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vamos fazer uma lista, ok? O primeiro sinal, então, é do falso Cristo. E coloquei ali ensinamento. Então, primeiramente, sabemos que vai ter um anticristo. O anticristo vai ter um anticristo. Mas na época de João, ele disse que já tinha muitos anticristos. Naquela época, ele disse isso. Mas vai ter um anticristo que virá no futuro. E olha, tem uma forma, sabe? É um sinal que fala que algo vai acontecer, certo? Como na América, por exemplo, você dirige nas ruas e você vê as decorações, até nos shoppings antes do Natal. Se você vê as decorações de Natal, você sabe que ações de graças vêm primeiro. E quando você vê os sinais que estão apontando para a vinda do Senhor, e eu não estou falando do arrebatamento, o arrebatamento vai ser primeiro, mas estou falando da vinda de Cristo. Amém? Vai ter julgamento e ele vai consertar este mundo. Ok? Estou falando disso. Mas sabemos que o arrebatamento será primeiro. Amém? Como ações de graças vêm antes do Natal. Então, aqui nós vemos o princípio de dores. Jesus falou assim, em Mateus 24, mas todas essas coisas são princípio de dores. Estas coisas são princípio de dores, ou uma tradução diz princípio das dores de parto, que está mais associada à palavra grega. O princípio das dores de parto, quando uma mulher, sabe, está prestes a dar à luz, ela sente dores de parto, que são dores terríveis, dores de parto. E quando a hora vai chegando, a hora do seu parto, essas dores de parto vão ficando cada vez mais curtas, a distância. E vemos muita coisa acontecendo, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Então sabemos sim que o fim está próximo e sabemos que o Senhor Jesus vai voltar para nós primeiro. E nós não vamos passar pela tribulação. Então, esse ataque da Rússia contra a Ucrânia não é um sinal de que nós já estamos na tribulação. Eu não acho que este momento já está chegando. E por isso quero falar algo para você que Deus falou comigo para te alimentar com isso. Glória a Deus. Então, o primeiro sinal, Jesus disse, é do falso Cristo. Olha, falso Cristo quer dizer que vai ter um falso Cristo, mas hoje, cuidado com ensinamentos falsos. Amém? Aquilo que se opõe a Cristo. Tudo aquilo que não aponta para Cristo é falso. Ok? Assim como o falso Cristo. Coloquei aqui, ensinamento falso. O segundo sinal que Jesus falou em Mateus 24 é ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Então o número 2 é guerras. Olha, sabe, as guerras são coisas grandes, certo? Sabe, muitas bombas sendo usadas, muita morte. E na verdade ninguém gosta de guerra. Amém? Mas uma forma menor de guerra pode ser no dia a dia. Briga com alguém,
confusão entre marido e mulher, filhos contra pais e pais contra filhos, e em todo tipo de relacionamento e coisa assim. Então é uma forma de guerra, e coloquei aqui lutas. A próxima coisa que Jesus falou que vai acontecer, e perceba que está na sequência aqui. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então o próximo sinal é fomes, que é o quê? Escassez é o próximo sinal. Ok, o próximo sinal é fome. Fome quer dizer escassez. No mundo moderno é escassez. Hoje vemos esse espírito trabalhando. É o mesmo espírito maligno que está fazendo tudo isso na sua forma maior. Ele provoca guerras. Na sua forma menor, ok? Lutas. Ok? E é tudo igual. Na sua forma maior vai ser o anticristo, mas no dia a dia vai ser ensinamento falso. E assim também para a fome. O que é a fome? Olha, a fome é algo grande, sabe? É um grande evento. E geralmente ela cobre territórios grandes, grandes parcelas de terra, ok? Mas na perspectiva diária é escassez. Quando sofremos escassez. E é um trabalho de um espírito maligno. Vou falar disso mais tarde. E o próximo sinal Jesus falou que vai ser de pestes e terremotos em vários lugares. Então aqui está o próximo na lista, pestes e terremotos. E é lógico, com pestes e pragas vêm as doenças e morte. Ok? Doença e morte. E o que é interessante é que, muitos anos atrás, Deus abriu os meus olhos para ver o paralelo entre o que Jesus disse na sequência com Apocalipse capítulo 6. No Apocalipse capítulo 6, diz: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. O quê? Um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso. E ainda diz, e para vencer. Esse cavaleiro do cavalo branco, ele tinha uma coroa, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso. Ele tinha um arco, mas não tinha flechas. Um arco sem flechas. Ou seja, ele tem uma forma, mas não a substância, não tem o impacto da flecha que representa a palavra de Deus. Ele tem uma aparência falsa, ele é o falso Cristo. É um mestre falso. Ele dá a impressão falsa. E a sua presença pode ameaçar, como se ele tivesse uma flecha, mas só tem o arco. Mas olha o que diz aqui, ele tinha uma coroa. Diz, ele foi dada uma coroa. E é interessante quando escreveram a Bíblia em latim, a Vulgata. Eles traduziram coroa. No latim, coroa é a palavra corona. É também no grego antigo, não no grego koiné. No koiné é Stefanos. Mas no antigo grego também é corona. Em francês é falado coroné. Certo? Muito interessante. Achei isso interessante. Eu estou falando que é o coronavírus. Olha, eu não sei. Certo? Pode ser, mas o que está dizendo é que o coronavírus vai causar muito ensinamento falso por aí. Temos que ter cuidado, igreja. Até agora mesmo, estamos ouvindo ensinamentos que falam do final dos tempos e tudo mais e causam muito medo. Se causa medo, meu amigo, não é de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Então, se a palavra que você está ouvindo, você acha que é a palavra de Cristo, tem que produzir fé, não medo. E você diz, pastor, por que o senhor está falando tudo isso? E qual é o alimento aqui? Eu vou chegar lá. Quando você entender e estabelecer tudo isso, você vai ver a resposta. Para você e para a sua família. Amém? Para você e suas necessidades pessoais. Tem uma resposta nesta mensagem de hoje. Porque Deus me deu essa palavra para você. Mas vamos ver o paralelo primeiro. Então aqui está o cavalo branco. A primeira coisa da lista, certo? O cavaleiro do cavalo branco. Olha o paralelo. E o verso 3 diz, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. Viu que tem uma sequência, o outro selo? E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, para que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Este é o cavalo vermelho que traz então a guerra. Esses cavalos são espíritos malignos. Vou te mostrar mais tarde, no livro de Zacarias, que todos esses são espíritos. A Bíblia diz que são espíritos. Esses cavalos são espíritos. Amém? Eles são, sabe, principados das trevas. E por onde passam, eles levam todas essas coisas que a Bíblia fala deles. O cavalo branco é ensinamento falso.
O cavalo vermelho é a guerra, e no dia a dia esses espíritos atacam igrejas locais ou uma família no sentido de trazer lutas, sabe? Provocando divisões e confusão e mal-entendidos. O próximo do capítulo 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Olha, essa balança representa o comércio. Então esse espírito vai trazer fome, traz escassez. São cavalos porque quando trazem, trazem rapidamente. Eles caminham sem nenhum medo e correm direto para a batalha e viajam muito rápido. Ok? Estas coisas vão acontecer, a fome ou a escassez. E se você sofre de escassez, está sempre sofrendo de escassez, talvez você está debaixo do ataque deste espírito. E tem uma resposta de Deus para você. Glória a Deus. A próxima coisa da lista é exatamente o que Jesus disse. Depois das guerras, das lutas, vem então a fome. Esse é o cavalo preto. Depois tem o quarto. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Esta palavra, amarelo, é muito interessante, porque ela é clorós no grego. E clorós é de onde vem clorofilme. Não é amarelo, mas é a cor da morte. Depois que alguém morre, eu sei que isso é muito terrível, mas se você olhar para uma pessoa que morreu há alguns dias, sabe, fica meio verde, ok? E até mesmo depois de um dia já fica verde. Um verde pálido, não é amarelo, é um verde pálido. Clorós, de onde vem a palavra verde, clorofilme. Clorós, um cavalo pálido. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras do campo. Então o próximo para esta lista é o cavaleiro do cavalo amarelo. Olhe, tudo isso parece um pouco negativo e você diz, pastor, eu não sei por que eu vim hoje, eu concordo com você. Mas olha, quando Deus nos revela algo é para recebermos sabedoria dele, para sabermos com inteligência espiritual como lidar com essas coisas. Amém? E quero te lembrar que vai haver um anticristo que virá. Mas no dia a dia, como esses espíritos se manifestam, vai ser ensinamento falso. E vai acontecer uma grande guerra, assim como outras guerras antes disso, mas antes disso vamos ter lutas diárias. É o que o diabo quer fazer com os relacionamentos, certo? E precisamos estar alertas e saber o que está acontecendo, porque eles não são amigos. Amém? Não representam coisas boas, morte, fome, pestilências. Não são coisas boas. Ok, mas queremos a resposta na palavra de Deus para tudo isso. Agora vamos ver algo muito interessante. No mesmo livro do Apocalipse, vemos aquilo que a Bíblia diz em Apocalipse no capítulo 4, diante do trono, um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, diga leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, diga bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, diga homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Uma águia voando. Então temos o rosto de um homem, de um leão, de um bezerro e de uma águia voando. Amigo, isso é muito interessante porque sabemos que são as 4 faces de Jesus. Eu tenho algumas mensagens que eu falo sobre as 4 faces de Jesus, mas é importante para nós entendermos isso porque aqui na verdade está a resposta para os 4 principados das trevas. Aqui está a resposta de Deus para nós. Olha, como o Senhor revelou para mim, vai ser algo interessante. E eu já falei um pouco quando falei dos 4 cavaleiros, muitos anos atrás. Mas Deus me revelou muito mais e quero falar isso para você. Então, as 4 faces de Jesus. A face de um homem, a face de um leão, a face de um boi e a face de uma águia. As 4 faces que correspondem aos 4 evangelhos sobre a vida de Cristo e a sua morte e a sua ressurreição. O Espírito Santo achou melhor demonstrar a vida de Cristo e a sua morte e a sua ressurreição em 4 livros, somente 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho de Mateus é conhecido como o livro do rei. Revela Jesus como o rei de Israel, o rei do reino,
Aleluia! E Jesus profetizou isso, falou sobre isso, e você sabe que ele ensinou no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus você vai ver essa expressão mais do que em outro evangelho. O reino dos céus. O reino dos céus. Foi o que Jesus trouxe. Ok, o reino dos céus. E se Israel o tivesse aceitado como Messias, estava próximo, ele disse, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Mas o rejeitaram, e como resultado, o reino agora ficou suspenso. Certo? E agora estamos num reino espiritual. Mas naquela época, foi um reino literal que ele ofereceu para eles, e eles o rejeitaram. Mas mesmo assim, isso vai acontecer quando ele voltar, ele vai estabelecer um reino literal e físico, certo? E ele vai reinar, glória a Deus, e vai reinar em Jerusalém.